Bom, passando aqui, então, vamos falar agora da identificação do valor no capacitor. Então, como eu falei, né, vão existir duas formas de você identificar os valores de capacitância do capacitor. Pode estar lá a descrição do valor, né? Isso acontece principalmente nos capacitores eletrolíticos, nos de poliéster. Como eles são maiores, né, então você tem lá um silk, né, um silk screen, que você tem lá o valor dele. Olha, esse capacitor é de 470 microfarad e 50 volts. Então você já tem a descrição direta do valor dele no corpo do componente. Para os componentes menores, né, principalmente os cerâmicos, né, então aqui, ó, o exemplo do eletrolítico, você tem lá, ó, 470 microfarad e a tensão dele. Então você é só ler. Né? Então já tem a descrição direto. Agora você tem componentes que ele possui um código numérico, uma espécie de código de cor, né? Só que não utiliza as cores, né? Mas seria referente à tabela do código de cores. Embora também existam capacitores, não é tão comum, mas você tem ali capacitores que seguem uma tabela de código de cores, né? Mas não é muito comum você ver lá o capacitor colorido. Antigamente existia mais, hoje em dia eles tentam atribuir isso de uma maneira diferente, por isso que a gente nem vai ver a parte de código de cor para capacitores. Mas existem também uma forma de você definir o código para o capacitor através de cores, tá? Mas o mais comum, né, a outra forma, né, é o código numérico. E aí ele vai acontecer dessa forma aqui, ó. Imagina assim, esse eletrolítico, ó, ele vem escrito 101. Mas qual que é o valor dele? Dá para eu identificar o valor dele através desse 101? Ele é um capacitor de 101 farad, por exemplo? Não. Quando acontece isso, pessoal, a gente sabe o seguinte: se você utilizou o código, é porque esse capacitor, a sua capacitância, ela vai estar sendo dada em picofarad, né? Lembrando que o picofarad, o pico é 10 a menos 12, né? Conforme aquela tabelinha que eu pedi para que vocês anotassem. O primeiro número, né, da esquerda para a direita, né, é o primeiro algarismo. Então esse 1 aqui, ó, desse lado aqui, vai ser o primeiro algarismo. O segundo número da esquerda para a direita, então esse 0 aqui, esse 0, ele vai ser quem? O segundo algarismo. E o terceiro número, né, vai ser o número de zeros. Então olha só como ficaria esse caso. 101, nós teríamos o seguinte, e aí o resultado disso vai ser dado em picofarad, tá? Então nesse caso nós teríamos o quê? 101, né? Então esse 1 é o primeiro, esse 0 é o segundo, e esse terceiro algarismo aqui é o número de zeros. Então eu vou acrescentar quantos zeros? 0, ó, acrescentei 0 aqui. Então está aqui, ó, 100, né, deu o valor de 100 e ele é dado em picofarad. Então, na verdade, você tem um código aqui para esse componente. Nem sempre é tão simples assim, né, como esse de 100 picofarad. Se você vamos pegar outro caso também como esse, né, ó, 471. Você tem lá o 471, você tem o primeiro algarismo, que é o 4, está aqui. O segundo algarismo é o 7, está aqui. E o terceiro algarismo, na verdade, esse terceiro algarismo é o número de zeros. Então, quantos zeros eu vou colocar? 1 zero apenas, né? Porque eu tenho 1 aqui. Se fosse 2, eu colocaria 2 zeros. Então, aqui, pessoal, eu tenho o quê? 470, e essa resposta ela está em quê? Em picofarad. Tá? Então, sempre a resposta em picofarad. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas então a resposta ela é sempre dada em picofarad? Sim, mas nem sempre o valor desse componente vai estar em picofarad. Vamos ver agora um exemplo em que nós não vamos ter como resultado final um capacitor em picofarad. Então, mudando aqui para esse capacitor aqui, ele é 102. Então, 1 é o primeiro algarismo, né? O 0 é o segundo algarismo, está aqui. E aí eu vou colocar o quê? 2 zeros, né? Colocando 2 zeros, né? Então está aqui o primeiro algarismo, o segundo algarismo. E esses 2 zeros aqui eu coloquei por conta do quê? Desse número 2. Então, primeiro algarismo, segundo algarismo e 2 zeros.
Quando eu faço isso, eu chego à conclusão que esse capacitor é um capacitor de 1000 picofarad. Só que eu sei que é o seguinte, né? A gente não fala 1000 picofarad, porque se esse número não tiver entre 1 e 999, você pode fazer um rearranjo e utilizar um submúltiplo melhor. Então aqui, ó, eu sei que esses 3 zeros aqui, né, eles representam, na verdade, o quilo, né? Quando você tem, que seria o seu 10 à terceira. Então esse quilo vezes esse pico, né, a gente vai ter aí um outro submúltiplo, né? Então o quilo, ele é 10 à terceira, né? O pico é 10 a menos 12. Então eu vou multiplicar esse 10 à terceira por esse 10 a menos 12. E aqui a gente não precisa colocar na calculadora, não. Quando você tem uma multiplicação de números com expoentes, sendo que a base é a mesma, né? Aqui é 10 e aqui é 10, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, olha, eu mantive o 10, 3 menos 12, né? Vou somar, mas eu vou somar com um número negativo, vai dar negativo. Vai ser igual a menos 9. E eu sei que esse menos 9, pela minha tabela de submúltiplos, vai ser igual ao nano. Então aqui o 10 a menos 9 é o nano, né? Como é um capacitor, é nanofarad. E aí então esse 1 veio lá de cima, né? Esse 1 por causa do 1 kpf. Então quando eu tenho kpf, é na verdade nanofarad, né? O K e o P, né? 10 à terceira com 10 a menos 12 vira 10 a menos 9, por isso que eu troco pelo nano. Tá? Dá uma olhada na tabela que você anotou para realmente verificar se você fez da forma correta. E aí, pessoal, a gente consegue então fazer a leitura desses capacitores. Então ele não é um capacitor de 102 nano ou 102 pico. Esse aqui é um capacitor de 1 nanofarad. Um grande abraço a todos e bons estudos!